Uma boa noite a todos, que todos mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso programa, né? Nosso trabalho da Casa Espírita Chico Xavier, o Tempo. E eu gostaria de esclarecê-los que hoje, excepcionalmente hoje, está sendo feito aqui na minha casa, mas é a mesma coisa, né? Somos os mesmos trabalhadores da Casa Espírita Chico Xavier, brincando, são os mesmos espíritos amigos, né, que estão conosco, que nos dão essa cobertura toda, né? Então nós estamos bem. Em primeiro lugar, então, gostaria então de agradecer o entendimento de todos com relação a esse pequeno problema que deu, tendo em vista que sexta-feira passada nós fomos bombardeados por uma quantidade de relâmpagos e raios, né? E a internet, geralmente, ela foge um pouco com esses movimentos telúricos, assim, que a gente sabe. Então, hoje, o programa de hoje seria o programa que nós deveríamos ter apresentado na sexta-feira passada. Excepcionalmente, meus irmãos, hoje é daqui da minha casa. A partir de sexta-feira, nós daremos continuidade aos programas lá na Casa Espírita, a nossa queridíssima Casa Espírita Chico Xavier. Agradecemos, portanto, a presença de todos vocês no programa. Mande essas lives, mande seu recadinho para nós. Queremos também agradecer, levando o nosso pensamento ao alto, a presença dos nossos mentores espirituais, que estão sempre junto de nós, nos amparando, nos protegendo e nos dando essa cobertura necessária para que possamos atingir a todos os lares, a todos vocês que estão nos ouvindo, e que através dessa mensagem que consola e esclarece, possamos nós enfrentar essas provas e expiações com coragem, com conhecimento e com muita fé. O trabalho de hoje vai ser sobre a fé. Queremos agradecer também do fundo do nosso coração a presença dos mentores, como já falei, dos amigos espirituais, mas gostaríamos de agradecer a Jesus e ao nosso querido Chico Xavier, essa acuidade, esse amparo que ele nos dá através desses amigos espirituais que aqui estão, nos envolvendo com a sua ternura, o seu amor, nos dando essa força necessária para que, como já mencionei outra hora, essa cobertura para que possamos fazer um bom programa e que atinja a todos vocês. Então, Jesus, Mestre amado, nos ampare a partir desse momento para que os objetivos pelo qual foi criado esse programa possam atingir os seus objetivos que são tão necessários. Gostaria então de pedir ao nosso irmão Benjamin dar o seu boa noite e depois eu entrego a palavra para nossa irmãzinha aqui, que o trabalho é dela, nós somos seus coadjuvantes. Benjamin, boa noite. Boa noite a todos que nos prestigiam, os irmãos, as irmãs, e até mesmo os desencarnados, que com certeza vão, como bem disse o nosso irmão Paulo, eles também acompanham aqui, apesar do local físico ser diferente, mas para eles é indiferente o local físico. De sorte que eu convido a todos a participarem, inclusive com perguntas, com dúvidas que porventura tiverem ao longo desse trabalho, que possamos, sob a proteção do nosso querido Chico, levar avante esse trabalho excepcionalmente hoje, na terça-feira, que na próxima sexta já volta tudo ao normal. Bom trabalho a todos nós. Só para uma exigência técnica, antes de te entregar, nós teríamos que estar com os nossos... Não tem problema? Tá podemos seguir? Dá para ouvir? Eu trouxe e me esqueci de avisar. Já estou testando. Nos desculpe, gente, mas uma falhazinha aqui faz parte das nossas vidas. Agora sim, entregar a palavra, essa pérola que nós temos lá no Chico, esse diamante já está lapidado. É um espetáculo. Aliás, todos os trabalhadores da casa, vou te contar, não sei qual é o... Né? Todos muito dedicados. Né? Muito dedicadíssimos. Né? Essa casa está muito... com relação ao recurso, né?
para o humano com relação às exposições doutrinárias, aos trabalhos. Graças a Deus, o Chico abriu as portas do céu, ele entregou criaturas como esses que estão aqui, outros tantos que estão lá. Eu não vou nominar agora, no momento certo eu vou nominar. Filha, tenha boa noite. Né? Boa noite, seu Paulo, boa noite, seu Benjamin, boa noite ao Jones também, que faz o nosso suporte técnico. Então, boa noite a todos e a todas e a todes que estão presentes nessa transmissão. Desejo que cada um receba no seu lar, no seu trabalho, na sua família, o carinho, o amor que a família, os falangeiros de Chico Xavier emanam neste momento a todos que aqui se encontram. Recebam esse trabalho com muito carinho, que ele foi feito com carinho por nós. Viemos aqui para conversar, debater, refletir sobre uma palavrinha tão pequenininha, mas de um tamanho enorme. E para introduzir o nosso trabalho, eu vou contar uma história para vocês. Que bacana, vamos lá. A corrente de luz. A vida é um rio que nunca cessa. Ora corre suave, ora se agita em correntezas. E nesse movimento de existências, o Espiritismo nos recorda que não estamos à deriva. Há uma força que nos guia, um sopro que nos ergue, uma chama que não se apaga. A fé. Mas a fé sozinha é apenas semente. Para florescer, precisa-se unir-se a outras virtudes, formando a grande corrente luminosa do Espírito. A caridade é o primeiro elo. É a mão que se estende, é o pão que se reparte, é a lágrima enxugada no rosto do irmão. Ela nos lembra que todo bem praticado volta multiplicado em paz a nossa própria alma. O amor é o elo seguinte. É a essência de Deus refletida em cada criatura. Amar é compreender que somos viajores da eternidade e que cada gesto de ternura aproxima-nos de Cristo. A esperança é um outro elo, firme e sereno. Ela nos sustenta quando os dias parecem escuros. É a certeza que nenhuma dor é eterna, que todo inverno cede lugar à primavera. E então surge novamente a fé, entrelaçando todos esses elos. Ela é o fio invisível que une o coração humano ao coração divino. Sem fé, a caridade perde o impulso, o amor perde a direção, a esperança perde o brilho. Mas com fé, tudo se fortalece. Com fé, tudo encontra sentido. Na visão espírita, cada ato de bondade é degrau, cada lágrima vencida é lição, cada prova suportada é conquista do espírito imortal. Somos todos aprendizes da vida eterna, e a grande corrente de luz, feita de fé, caridade, amor e esperança, é o que nos sustenta nessa travessia. Que possamos então caminhar com coragem, fazer da caridade a nossa oração, do amor a nossa linguagem, da esperança o nosso horizonte e da fé o elo que nos liga para sempre a Deus. Então, lembrando que o Espiritismo nos ensina a fé raciocinada, que é a força que ilumina a mente, aquece o coração e nos ergue para a vida maior. E que jamais esquecemos cada gesto de amor, cada ato de caridade, cada fio de esperança é uma centelha divina sustentada pelo elo eterno da fé. É impressionante, né? Ali, assim, as pessoas passam pela vida, né? Sem ter um resquício de fé, uma luzinha de fé. E aí, na realidade, é uma centelha que existe, que a pessoa não quer, né? Mas a gente tem que fazer com que essa centelha se acenda e aumente cada vez mais, né? Que se torne, tu vai falar, talvez, não sei, Benjamin, do Evangelho segundo o Espiritismo, os tipos de fé que fala da fé robusta e a fé oscilante, né? Então, nós estamos, assim, em busca desta fé inabalável, vamos dizer. E, às vezes, nós somos chamados a esta realidade através de alternativas usadas pela espiritualidade, como nossos desesperos, as angústias, as aflições, perda de entes queridos, exatamente pela falta de conhecimento. E a fé, com certeza, emanaria muito assim, diminuiria muito
as dores daqueles que não têm o conhecimento. É Entrega verdade. de novo, minha filha. A palavra. fé, ela é uma palavra tão pequenininha, né? 2 letrinhas, mas ela nos passa confiança, crença, credibilidade. Ela é o total sentimento de crença em alguém, de crença na vida, em alguma coisa. E será que a gente não precisa fortalecer a nossa fé? Será que a gente não precisa trabalhar ela? Porque no momento que a dor surge, é o momento que a gente enxerga a nossa fé. É isso que eu Né? me reportei agora. É, né? Desculpa, Então, me adiantei. não tem problema. Então, a gente, né, naquele momento de dor, esmiuçando o que o seu Paulo disse, né? Um momento de dor, né, seu Paulo? Exatamente. No momento de dor, quem que não grita, Deus me ajuda, Exatamente. Jesus me ajuda? Até o mais incrédulo chama. Uma outra né? coisa que eu gostaria que tu explicasse para nós é comumente a gente ouve assim, ó, que a pessoa diz, perdi a fé. Por qualquer motivo perde a fé. Espera um pouquinho. Será que nós perdemos o que tínhamos ou o que nós não tínhamos? Exatamente. A fé a gente não perde. A fé a gente tem que ter, esse de perder, né? A gente ter e perder. Então a gente não precisa pensar assim, perdi a minha fé. Não, é um momento que tu fica naquela dúvida, naquela incerteza, mas tu não perde a tua fé. Tu não vai perder, porque ela é uma coisa intrínseca do ser humano. Pois O ser humano, ele exatamente, exatamente. E ela é tão importante que no nosso evangelho, que eu até vou mostrar para vocês, o nosso livro, a nossa Bíblia, né, seu Paulo? A nossa Bíblia, né? Ela tem um capítulo específico, o capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Foi o que Jesus falou, né? Então, será que nós perdemos a nossa fé? Se Jesus está dizendo que a fé transporta montanhas. Tá, e outra coisa, assim, não sei se Benjamin, o que eu gostaria de explicar, que montanhas são essas? Tirar o cerro de Bagé e botar para cá? O que são as montanhas, né? O que são essas montanhas? São todos os males que nos afetam. O que é compreender as montanhas? É a gente perder as nossas forças. O que é as montanhas? É as dificuldades, as resistências, a má vontade, os maus sentimentos. Essa resistência, essa é a montanha que nos atrapalha. Bom, É. Posso botar o pitaco? Bote teu pitaco aí. Vamos lá. Essa expressão que Jesus se refere à semente de mostarda, tão pequenininha, que Eu tenho até move visto. montanha, nós temos que colocar no contexto em que Jesus pronunciou essa expressão. Muito interessante, porque aí facilmente, Paulo, a gente pode, com segurança, responder o que perguntaste. Quando Jesus desceu da Judéia, teve uma criança, um pai de uma criança, que se jogava no fogo, que se jogava na água, caía no chão, perdia sentido. Então o pai estava apavorado com aquilo tudo e foi perguntar, aliás, procurar os apóstolos, para os apóstolos curar a criança. E o pai passou com a criança pelos apóstolos, os apóstolos não conseguiram tirar o demônio, como eles diziam, estava endemoniado. Que hoje é um processo sucessivo, exato, né? Para mais claro, pessoal. E aí o pai procurou Jesus. Na segunda etapa, procurou Jesus. E o pai se manifestou com Jesus dizendo que procurara os apóstolos e os apóstolos não conseguiram tirar o demônio da criança. Estava endemoniado, estava louco, chamava de louco. Tá? E o Jesus disse, se pronunciou inclusive, chamando a atenção até quando teria que ficar entre vós. Chamou até a atenção dos apóstolos, que ele tinha explicado para os apóstolos como curar, como tirar os demônios das pessoas, e não conseguiram. E aí ele chamou o pai e disse, o que tu queres que eu faça? Ele disse, curar o meu filho. É isso mesmo que tu quer? E tu acredita que eu posso fazer? Sim. Então, de imediato, curou a criança.
E logo em seguida você voltou, porque o pai disse para Jesus que tinha passado pelos apóstolos e os apóstolos não conseguiram curar. Né? E aí ele fez o quê? Chamou os apóstolos e disse: homens de pouca fé, se vocês tivessem a fé do tamanho da semente de mostarda, vocês diriam para essas montanhas: vai de um lugar, vai para outro, transporta a montanha. Portanto, esse contexto não era a montanha física que Jesus estava falando. Porque quando ele fala da semente de mostarda, que é muito pequenininha, veja só, e Jesus disse: se você tivesse fé desse tamanho, não precisa ser do tamanho de uma semente de abacate ou uma semente grande. Então, veja você, aqui dá indício, inclusive, pessoal, que a fé é tamanho. Ela Sim. tem tamanho. Ela se origina lá, depois eu vou dar sequência, mas eu queria pegar esse gancho de Jesus, da semente de mostarda, que é pequenininha. Veja só os prodígios que a pessoa pode ter, pode fazer, se ele tem um pouquinho de fé. Concluindo, Exatamente. naquele momento, os apóstolos não tinham fé nenhuma. Porque se eles tivessem um pouquinho só de fé, teriam curado. Teriam curado. E veja só, ele falou em montanha. Porque Jesus poderia ter falado em monte, em barranquinho, em um montinho. Mas ele falou de montanha. Montanha. Então veja o poderio que tem a fé nesse contexto. Então a montanha aqui são os defeitos internos, Exatamente. são os vícios. Aquela Os vícios, as cura que ele maledicências. fez era a montanha na criança. Ele tirou a montanha da criança. É uma analogia muito bonita. E Sininha, vamos lá. esse capítulo que o professor comentou, ele é o introdutório, né, do capítulo 19. É o item 1, né, que é o poder da fé. Ele mostra, nesse trecho que ele tão belo falou para nós, dessas questões das montanhas, da poder da fé, o grão, né? Porque a fé é confiança. E Jesus, que é o nosso grande psicólogo, nos ensinou: se tiveis fé como um grão de mostarda, direis à montanha, transportá-la daqui até lá, e ela se transportaria. O que essa significado? Qual é essa afirmação? Que aquele que tem fé, que mesmo que seja pouca ou mínima, poderá realizar coisas que parecem impossíveis na sua vida. Pois a fé, ela palpita dentro dos seres. Ela está dentro de cada um. A fé espírita, né? É a certeza da vida futura. E qual é o maior poder que nós temos com a nossa fé? É o poder de mobilizar grandes esforços. O que a gente não consegue fazer com fé? Não é verdade? Exatamente. Eu poderia dar outro pitaquinho? Claro. Olha, a gente que gosta de estudar e interpretar o que está escrito, lá no título do capítulo 19, que a nossa querida Aline falou, veja só, até ali já dá para extrair o que significa o poder da fé, o poder maiúsculo, tem a palavra maiúscula. E aqui sim. esse poder que está escrito no capítulo 19 não é o poder do verbo poder, não, é poder de força. De força, de capacidade. Então o poder aqui é que nem o poder mesmo, alguém que tem um poder, que nem um empresário tem o poder de administrar, o governo, o presidente que tem o poder de administrar, Jesus que tem o poder de administrar o planeta. Então essa palavra poder é sim de capacidade de fazer acontecer. Tá? Essa é a primeira. Não tenta cortar, quer dizer, a fé, então, é a certeza que tu vai atingir o teu objetivo. Exatamente. E outra coisa que eu queria pensar, que a Aline citou aqui, é a certeza da vida futura. Então, quem tem fé tem duas coisas a extrair, necessariamente. É a crença num superior, um Criador que é Deus, nosso Pai. Então, nós temos que ter a certeza, não é crer, não. Tem que passar da crença. Isso. A fé é acima da crença. A fé foi a crença no passado. Quem tem fé já passou da crença. A crença é apenas o início da fé. A fé já está mais à frente do que isso. Então, a certeza da criação de um Deus criador, de um Deus poderoso, amável, como todos nós sabemos,
e a certeza, Aline, como bem disseste, do futuro, Vida futura. da vida futura. Sem ter essa certeza da vida futura, nós não temos fé. É ler do engano. Nós nos enganamos nós próprios dizendo que eu tenho fé. Mentira, não tem. Porque a fé que eu tenho na vida futura é a crença certa que tem. É aquilo que aconteceu com os primeiros cristãos que iam nas arenas, sendo devorados pelos leões, tá? Mortos, estraçalhados, mas eles iam cantando felizes, porque eles sabiam que a vida futura era bem melhor do que aqui. Em primeiro lugar. Tá? Então, esses dois tópicos... Eu gostaria que esclarecesse bem para o leigo, né, Meófilo, que está do outro lado, né, que está com essa fé toda também, o que seria a vida futura? As próximas reencarnações? Aline, o que é? O que seria? Pois eu dou a minha versão. A vida futura é as próximas reencarnações, né? Mas seria também, não é a vida espiritual? A vida espiritual, sim, a vida Necessária. espiritual, Com né? certeza, a vida, né? que a vida continua, né? Resumindo, é a certeza que a vida Quem continua, morre né? o corpo, no caso, perece o Exatamente, corpo, a matéria, mas o espírito é eterno. Esse ser que está embutido nessa matéria O que nos anima, é eterno. Né? O que anima, o que nos anima, o que faz nós falarmos, nós nos movimentarmos, esse é eterno, né? Então, e é as próximas reencarnações, né? A vida futura. Eu acho que o maior alento, Aline, Paulo, ouvintes, é o seguinte, da fé, é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a essência da fé. Por que eu digo isso? Porque todos os itens que compõem o Sermão da Montanha, isto é, os ensinamentos que compõem o Sermão da Montanha, todos eles Jesus pronunciava no futuro. Sim. Exatamente. No futuro. Mas que futuro? É um futuro de um amanhã? Não. Não era amanhã físico. Todos os bens que estão dentro do bem-aventurados nos levam à vida futura. Bem-aventurados vocês que hoje estão sofrendo, porque vocês serão alentados, serão consolados. Então todos os verbos são conjugados no futuro. Mas que vida é essa, então? É exatamente a vida futura. A vida futura, que é a fé espiritual. Então Jesus foi tão máximo aqui no pronunciamento do Sermão da Montanha, que ele chamou a atenção, por isso que todos, por mais pobres, economicamente falando, eram as pessoas, eles morriam felizes, porque sabiam que na outra vida, no futuro, no caso, a vida espiritual, como bem alertasse, eles seriam bem mais aquinhoados. Né? Exatamente. E só para acrescentar, assim, né? Então, pra gente entender bem, né? O que é a fé, né? É acreditar que a gente tem as nossas forças, que além dessa força existe uma força maior. Acreditar que essa força maior, ela nos rege, né? Então, às vezes, a gente fica pensando, eu não sei se eu tenho fé. Tem, gente. No fundo, todos temos. Isso é uma centelha que precisa ser acesa. Como que a gente acende? Como que a gente acende? O primeiro momento que a gente vê ela, que a gente faz com que ela acenda, é nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais escuros, onde a luz parece estar acabando, né? E aí vem a nossa doutrina tão bonita, a nossa doutrina espírita, onde Kardec codificou, que chamamos a nossa fé de fé raciocinada, porque ela se apoia nos fatos, na lógica, sem obscuridade. Ela é compreender, ela é ter certeza, ter clareza na vida futura e saber que Deus existe. Isso é a compreensão da fé para os espíritas. Então, eu quero que vocês pensem assim, será que a minha fé precisa ser fortalecida? Será que eu preciso melhorar? Será que como é que ela tá? Mas vocês têm que acreditar, e eu quero que todos acreditem que vocês têm. Existe isso dentro de cada ser. Isso é intrínseco do ser humano. Existe essa centelha. E existe essa força que nos ajuda, que nos está ali. É uma força maior, é entregar para essa força e acreditar. Ter a certeza. Eu acho até assim, Benjamin e Aline, todos nós passamos pelas nossas provas e expiações. Com certeza. Né? Só que as provas e expiações não são eternas. Né? Sim. Tem processos kármicos, né, que as expiações nascem e morrem conosco. Mas esta fé que vocês estão falando, que nós estamos comentando aqui, nos dá certeza que isso aí vai passar.
O que nos diz o nosso querido patrono Chico? Tudo passa. Tudo Isso passa. aí também vai passar. Então, eu acho, assim, a meu ver, que as dificuldades de toda ordem pelas quais nós passamos, eu acho que é para despertar a nossa fé. É o momento que nós temos que buscar Jesus, saber que tem um Criador, saber também que Jesus colocou na hora do nosso nascimento um amigo espiritual que nós chamamos de guia, o anjinho da guarda, seja lá o que for. Mentor, como quiserem, Mentor, né? Então, isso nos dá uma segurança muito grande. Bom, hoje eu estou sofrendo por algum motivo. Hoje a gente sabe, pela lei divina, a lei da causa e efeito, que o presente é o reflexo do passado. Não querem sofrer mais, querem ser felizes, vivamos bem o nosso presente. Lembrando da frase, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tá? Esse era o meu pitaco. Eu fui mais rápido. Em cima disso, eu queria resgatar uma palavra que dissesse há pouco, Paulo. Sem ela, não tem compreensão da fé. Falar sem conhecimento. Isso é fundamental. Eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, eu não tenho fé. Não tenho. A fé, eu até pego o conceito que o nosso doutor Google nos explicou. Então, está lá no professor Google. Vocês procurem, vocês vão ver um conceito quase que perfeito. Veja só, em cima desse conceito do Google, nós vamos trabalhar. Ou até elucidar aquilo que a Eline me permite. Claro, com certeza. Diz aqui fé é um atributo divino em nós. O que é um atributo? Então, a fé, eu comparo para ser mais, digamos assim, compreensível, a mediunidade. A mediunidade é um atributo natural do ser humano. Nós nascemos com mediunidade. Bem pequenininha, né? Quase inexistente, e vai até o infinito. Até o infinito. Então, essa é a mediunidade. A fé, idem. Quando a Aline falou em fagulha, em réstia de luz, aqui o Google também diz isso. Olha aqui. É um atributo divino em nós, inteligência iluminada. Nesta expressão, inteligência iluminada, eu fiquei o dia inteiro procurando para ver o que quer dizer. Porque ninguém se ilumina de uma hora para outra. Sim. Nós não nascemos iluminados, porque senão Jesus não teria dito que brilhe a tua luz. Dando sequência, aqui diz que exige aquilo que a Aline falou há pouco, ação e prática. Então, para ter fé, para ela se tornar iluminada, significa que quando a minha inteligência é iluminada, a minha fé é raciocinada. Aí eu percebo as coisas. Aí, aquilo que o Paulo disse, que se eu momentaneamente sofro alguma coisa, a minha inteligência que é iluminada percebe de que essa dor é momentânea e tenho a certeza que amanhã passará. Então, essa chama-se inteligência iluminada que eu adquiro através do conhecimento por meio da ação e da prática. Por isso que Timóteo, aliás, o Tiago, irmão de Jesus, dizia que a fé sem ação é fé cega. Veja só, isso que disse foi Tiago, irmão de Jesus. Lá depois de 6, 7 anos depois que Jesus tinha partido, Tiago disse isso. Então ele tem uma epístola que trabalha fortemente em cima disso. A fé é consequência da ação. Eu tenho que trabalhar no bem. Eu tenho que fazer a ação prática do bem para ter a fé. Seguindo aqui, depois eu te dou a palavra ali. Aliás, você me deu, né? Porque hoje a titular é você. Diz aqui, ó, com característica de mansietude e paciência. Veja só, a fé, ela, ser um atributo divino, ela é em nós. Nós a temos desde que nascemos. Exatamente. Desde que o Espírito é Espírito, Deus nos colocou na nossa consciência todas as leis divinas, inclusive a mediunidade e a fé.
E eu tenho que desenvolver a fé ao longo das minhas vidas reencarnatórias. Ao longo delas, eu tenho por meio da ação e a prática do bem. Se não é do bem, não tem fé, gente. A fé necessariamente ela é consequência de ação e prática do bem. Isto é, o homem de bem. E para concluir, o que o Dr. Google nos diz é que deve ser, olha só o final do conceito dele, que deve, de verbo dever, portanto é uma necessidade, ela exige o mecanismo da ação permanente constante, numa ação, né? e prática, numa ação e prática do bem, e até o Google diz, parecida, essa característica de eu fazer o bem é parecida com... E como é que a gente fortalece, né? Como que a gente fortalece a nossa fé? Como é que a gente faz com que ela cresça, que ela se aviveça dentro da gente, né? E como que a gente pode fazer? Olha, você está falando, eu estou pensando outra coisa assim, ó. Senão, o conhecimento é fator importantíssimo. Mas e a resignação? Que não entra nessa jogada toda aí também? Também. É um erro. É um erro que puxa o outro. E aí o nosso evangelho, ele nos mostra alguns tipos de fé, né, São Paulo? Vamos falar um pouquinho? Fé, exatamente. Aí vamos começar pela fé robusta. O que seria a fé robusta, né? É aquela que confere a perseverança, a energia, os recursos necessários para a vitória sobre todos os obstáculos, tanto nos pequenos quanto nas grandes coisas. A robustez da fé é adquirida no calor da luta diária ao longo dos tempos, né? E nessa e nas próximas reencarnações. Então, é a persistência de fazer o bem. Deu uma pane aqui também. Não, aqui tá tudo bem. Temos também a fé vacilante. Qual que é a fé vacilante, né? É aquela que produz a incerteza, a hesitação, de que muitos adversários, esses são muitos adversários que nós devemos combater, né? Essas incertezas, essas situações. Ela nem sequer procura meios para vencer, porque ela já pensa que não vai dar certo. Essa é a crença. Né? Essa é parecida com a crença. Exatamente, que é aquela fé vacilante. Eu acredito que eu vou ganhar a loteria. Entendeu? É uma crença, não é fé. A fé vai além dessa crença. A fé, portanto, já enraizou na nossa consciência. É a certeza que está na nossa consciência de que se o Paulo me dá um chute e causa dor, essa dor vai passar. Entendeu? Então, aqueles primeiros cristãos que invadiram a arena, eles antes mesmo de serem sacrificados ou martirizados, no caso, eles sabendo disso, portanto, eles eram já o fruto do sermão do monte de Jesus. Então eles sabiam, né, a certeza que estava na consciência deles de que aquela era passageira. Aquela situação de pobre, escravo, servo, que era do Império Romano, que tratavam como coisa, como animais, e Jesus veio resgatar a alma dessas pessoas, dizendo que eles eram, sim, servos de Deus, eram um ser humano, né? Então, esses ensinamentos de Jesus, que é incomparável, traduz exatamente essa questão da fé. E aquelas pessoas que têm a fé inabalável? A dita fé inabalável, né? São pessoas que a gente parece que nem existe, né? Que a gente às vezes nem acredita. Parece que é uma fé que a gente admira, mas a gente até acha que não. Mas o que é isso? É um patrimônio. É um patrimônio da alma. Patrimônio, exatamente. É um patrimônio. A fé inabalável é um patrimônio da alma. É um patrimônio que ele foi construído diante as várias encarnações. Essa é a fé que remove montanhas. Um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos lá. O que a gente tem que ter? Persistência. Seguir, eu melhorar. posso citar dois exemplos? Claro. Dois exemplos dessa fé robusta, cristalina, forte, inabalável. Dois Chicos. Um mais do passado, chamado Francisco de Assis. E outro bem mais contemporâneo, chamado nosso querido Chico Xavier. Então, esses dois Chicos, para exemplificar o que a Aline citou agora, da fé robusta, a consciência de que eles tinham
da vida futura, de as coisas boas é do lado de lá e não aqui, a tal ponto de que o Francisco de Assis, filho único, ricaço, muito rico, abdicou de tudo para seguir a fé de Deus, de Jesus. Tá? A segunda, bem atual, contemporânea, Chico Xavier, nasceu pobre, morreu pobre, viveu pobre, mas poderia ser muito rico. Abdicou de tudo, porque a fé dele, ele diz, para que eu quero coisas materiais se a minha vida é do outro lado? A minha vida é do outro lado. É a vida futura. Aí entra o conhecimento. Exatamente. Então, Chico Xavier, assim como Chico de Assis, era uma montanha de conhecimento, era um sustentáculo de conhecimento ao longo das reencarnações. E aí sedimentaram a fé cresceu. É uma fé tão certeira que para eles, tendo, como Chico disse várias vezes, eu tendo como sobreviver aqui na Terra para cumprir a minha missão, me basta. Ele disse várias vezes. Ali nesse trabalho, desculpe um parênteses aqui. Não. Tu já apresentou na casa? Já apresentei na casa várias vezes. Eu já apresentei junto com outros temas, porque eu acho que a fé ela sempre engloba outros. Né? Sabe por que eu falo isso aí? Eu falando no dia a dia, feijão com arroz, desculpe a expressão. Vocês sabem que eu contato com muita gente. No centro mesmo ali, ó, tem muita gente que me procura. Né? E a gente, dentro das nossas limitações, procura despertar exatamente essa sementinha que todos nós temos, mas que tem que ser regada com alguma coisa. Tem que ser adubado com alguma coisa. Mas o que eu quero dizer, assim, a quantidade de gente, Benjamin, Aline, Johnny, que não tem fé nenhuma, não acredita, entendeu? Ou acredita em alguém que falou isso, falou aquilo, outra religião, no caso, né? Eu acho assim que nós deveríamos fazer um mutirão. Se as religiões fizessem esse mutirão assim, para despertar a verdadeira fé, né, essa fé da certeza, né, que se tu tiver o conhecimento, tu vai expulsar de ti, né, essas dúvidas, as dúvidas, os questionamentos, a vacilante, os medos, né? As fulano né? disse que eu vou morrer. Como? Fulano é Deus que tu vai morrer? Que eu vou perder isso, que vai acontecer aquilo. Benjamin, tu não imagina a pena que me dá, Aline, assim, de ver a quantidade de gente que a gente conversa lá na casa espírita e fora da casa espírita, que muita gente me procura aqui em casa, né? Sempre me procura aqui em casa. E eu procuro falar tudo assim, à luz, logicamente, da luz da doutrina espírita, que esclarece e consola. Mas eu procuro, assim, ó, exatamente, trabalho veio a calhar, a despertar uma sementinha de pô, isso aí vai passar, gente. Isso aí eu digo assim, é para procurar Jesus. É para saber que alguém te colocou na Terra e esse alguém é responsável por ti. Exatamente. Que existe essa força maior que pode nos ajudar. Que tá, né? Ela está à disposição, gente. Ela não custa nada. Né? Então eu fico assim pensando, né? Como a falta de conhecimento, a falta de iniciativa das pessoas de procurar uma religião que desperte, né? Como é que ele deve tratar essa sementinha, despertar, fazer nascer uma árvore frondosa dessa sementinha? Outros exemplos que Jesus citou são exemplos maravilhosos dessa da fé, é aquele do soldado, né? Que foi pediu a Jesus que curasse o seu servo lá longe. E que Jesus disse, então eu vou lá, porque Jesus não tinha o hábito de trazer a ele, não. Ele ia ao necessitado. Exatamente. Veja só, porque ele mesmo disse, Jesus, eu vim para servir e não para ser servido. Que exemplo, meu Deus. Esse é um lema maravilhoso. Então, como ele veio para servir, ele, lá em Cafarnaum, ele iria lá em Nazaré, né, para curar o servo, né, escravo do soldado. E o soldado era romano, e lá em Roma tinha vários deuses. Portanto, ele não compactuava com o Deus de Jesus. Mas ele disse o seguinte, eu sei que se o senhor for lá, aliás, se o senhor
se dirigir em pensamento, cura o meu servo, porque eu não sou digno que entreis na minha casa, mas direi uma só palavra que ele será salvo. Então essa expressão, eu quando era católico, via todas as missas, todos os domingos. Quem está me ouvindo, que é católico, sabe que faz parte da missa essa passagem aqui. Eu não sou digno que entreis na minha morada ou na minha casa, mas direi uma palavra e ele será salvo. Não é que eu sou salvo, ele quem? O escravo. E aí Jesus disse, então, se tu tens fé, tu acredita, tu tens fé? Tenho. Ele diz, então ele está curado. E olhou para os seus apóstolos, seus discípulos, porque Jesus era um professor, na acepção da palavra. Ele, quando fazia os milagres, ele se voltava aos seus discípulos e dizia, viu como você faz? É assim que você faz. Sim, é um eterno. Então ele diz para os apóstolos, né? Em toda a minha andança por Israel, Jesus diz isso, em toda a minha andança por Israel, eu nunca vi uma pessoa ter tanta fé como esse soldado aqui, esse romano. E que era gentil. Isto é, não era judeu ou hebreu. Ele era gentil, era de Roma, um soldado. E aí, quando chegou em casa, realmente chegou. Antes disso, ele já constatou que o servo dele já tinha. Então, tudo é a base da fé, e ele aproveitava e citava os casos. Me diz uma coisa, Lília, eu sei que não dá louca para sair da bainha. Assim, quando eu falo daquela hora assim, que as dores, muitas vezes, as dificuldades, os questionamentos, vêm para despertar a nossa fé. Exatamente. É uma alternativa usada, como Jesus está me castigando? Não, está tentando abrir teus olhos, teus ouvidos espirituais, né? Agora, Benjamin me fala que romanos e soldados, como Jairo, né, que pediu para curar a filha dele também, né? Eu lembro agora do que o próprio Públio Lentulus, né, a sua esposa, que pegou a menina que quase morreu, estava quase morrendo, como é que é o nome da menina? Me esqueci o nome da menina. E vai procurar Jesus no primeiro momento, ele não, mas ela já tinha aquela fé. O que eu quero dizer é assim, ó, as alternativas, não sei, posso estar errado, que são usadas pela espiritualidade é a dor. É a dor. Aí tu procura. É o sofrimento. Eu vi o Divaldo Pereira Franco falando quando houve a pandemia, né? Ele disse assim, nunca se ouviu tanto falar em Jesus e Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. É, exatamente. Todo o planeta falando, ai, meu Deus, ai, Jesus. Né? E aí, como é que a gente fortalece isso, né? Fazendo preces. Fazendo preces, conversando. Gente, a prece não precisa ser, né? Aquela prece ditadinha, certinha, que seja de Emmanuel, que seja de Meimei, dos Espíritos. Não, sonha a gente acordar, pedir, agradecer, conversar com Jesus, isso já é uma prece. Porque a gente tem que lembrar que Jesus, ele ouve a voz do coração. Então, quando aquele momento mais difícil, da dor, do sofrimento, a gente vai construindo, vai aumentando, fortalecendo a nossa fé. E quando a gente tem que também lembrar que às vezes as coisas podem não dar certo, né? Às vezes a gente pede, porque é aí o que muita gente perde a fé, né? Pedir tal coisa e Deus não me ouviu. Mas aí falta de conhecimento, sabendo que tem exatamente. outras alternativas, Exatamente. que o Espiritismo, a doutrina espírita, como bem disse o Paulo, esclarece. Então eu vou ter que estudar para ser esclarecido para por entender esse porquê. atingido. E por que nós aí dizemos, né, que enfraquecemos a nossa fé? Porque nós somos seres frágeis, em constante evolução, ainda estamos num mundo de provas e expiações, e a gente precisa melhorar em todos os momentos, né? E deixar um pouco o materialismo. Exatamente. Porque quando eu faço o imediatismo, prece, né, professor? O imediatismo e o materialismo. quando O eu ser faço humano prece, precisa aprender. normalmente é direcionado
a um bem material e de imediato. E de imediato. E de Eu quero a imediato. resposta para ontem, nem é para hoje, é Sabe para que ontem. está aí nesse capítulo, né, que Jesus fala, pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á. Uhum. E pessoas, mas eu estou cansado de pedir. Estou batendo através da prece. E Jesus e Deus não me ouve. Quer trocar? Quer trocar? Em vez de só prece, fazer o que o Dr. Google disse aqui. Se eu fizer na hora da dor, ao invés de só orar, e se eu praticar um bem? Exato. E se eu tiver fazer uma ação, mas eu estou dolorido, mas faz uma ação do bem. A ação do bem, segundo Tiago, irmão de Jesus, eu gosto de citar, porque é irmão de Jesus, aquele que vivia 24 horas por dia no mesmo teto, junto com o seu irmão chamado Jesus. Então ele sabia e via o seu irmão Jesus fazer e dizer. Então o Tiago dizia, faça uma ação. Ah, mas eu não posso. Por que tu não pode? Porque eu estou dolorido. Faz esforço com paciência, resignação. Exato. E vai fazer uma ação. Então toda a ação, diz ele, envolve o que? Energia positiva. A prece emite energia positiva? Sim, mas a ação dá derrame em cima disso. Dá de 10-0 numa prece, numa ação. Exatamente. Então a ação do seria bem. a caridade moral, né? Por A isso, caridade por isso aquelas 3 palavras. Fé, esperança e caridade. São elos, né, que se juntam, que estão aí para a gente se fortalecer. Né? Aí entra também, o Benjamin falou, a lei do merecimento. A lei do merecimento. Esse pedir e será atendido, Deus sabe exatamente o momento que nós precisamos. Não é assim, toda hora estou pedindo. Não é o momento. Exatamente, e o tempo de Deus não é o nosso Exatamente. tempo. E outra disso. coisa, pegando um ganchinho, como o Benjamin fala, não é? Não, faz alguma coisa, gente. Será que eu tenho merecimento de ser atendido com aquilo que eu estou pedindo para Deus, para Jesus? Fez a caridade, ajudou alguém a atravessar uma rua, deu um saquinho de arroz, seja lá o que for. Deu um conselho valioso. Um conselho valioso, apontou um lugar certo para te caminhar. Ouvir também é importante. Exatamente. Então existe a lei do merecimento. Tem gente que pede, mas o que tu faz em termos de caridade? Né? Como é que está a tua língua? Porque às vezes a pessoa tem uma língua felina, né? E falta de caridade. Tu merece atender. Não, tem tantas coisas, Benjamin, assim, que a gente fosse falar. O feijão com arroz, assim, que as pessoas querem. Meu Deus, não é bem assim. Né? Não é bem assim. E aí, então vamos aumentar o elo, né? Tem um capítulo, no próprio capítulo 19, no item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Aí eu vou ler só um trechinho para vocês, que é a instrução dos espíritos, no subtítulo, Fé, mãe da caridade e da esperança. O espírito protetor José nos traz que a fé, para ser proveitosa, precisa ser ativa. Ela é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Suas filhas são a esperança e a caridade, uma e outra consequência da fé. Essas 3 virtudes formam uma tríade inseparável. Mais à frente, o espírito protetor José faz uma comparação entre a fé sincera, que é dominadora e contagiosa, pois penetra na alma, e a fé aparente, que só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Ele nos ensina a pregar pelo exemplo da nossa fé, para transmiti-la ao homem. Pregar pelo exemplo de nossas obras, para que seja o mérito da fé. Pregar pela a nossa inabalável esperança, que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. São através de nossas ações que ensinamos a confiar em Deus, no nosso Pai amoroso, a confiar em nós mesmos, pois somos a centelha divina e colocamos em ação esse amor, pois é desse que se trata a caridade, que é um amor em ação. Amor em ação. Aliás, Jesus é pródigo em exemplos. Quando ele dá o exemplo da vinha, ele trata as pessoas de obreiros. Chama obreiros, de obras. Tem que ser obreiros de Deus, do Pai. Tá? Sejais obreiros do Senhor, dizer. O que significa isso? Quando ele diz sejais obreiros do Senhor, ele está invocando uma lei divina chamada lei do trabalho, que está na nossa consciência. Então eu não tenho
digamos assim, a perspectiva de ser ou estar aposentado sempre. Não. Não existe aposentadoria na nossa vida espiritual. Na nossa vida. Tem descanso, mas não aposentadoria. Tá? O descanso em paz é uma... Vai em descanso em paz. Vai no outro lado para te ver que descanso é. Então, a lei do trabalho é uma lei divina e ela é permanente, ela é eterna. Todas as leis divinas são eternas. Então, a lei do trabalho é um exemplo de que as obras são o quê? Fruto e consequência de uma lei divina que não para nunca. Então, para o desgosto daquelas pessoas que não gostam de trabalhar, o desalento para o homem ou a mulher do sofá, que vive sentado, eu quero dizer que tem uma lei chamada lei do trabalho que nos obriga a trabalhar. Ah, mas não quero. Mas vai acumulando problemas para amanhã. Então a fé, na verdade, é a sabedoria. Se eu sei que existem todas essas leis divinas, se eu sei que tem um amanhã, se eu sei que tem um Jesus que nos protege e nos ensina o caminho certo, fé e como eu digo, fé e pé no acelerador. Exatamente. E aí qual é o pé no acelerador? A nossa caridade, né? Exatamente. E aí então vamos entrar na caridade? Bom, vamos lá. O livro dá dos... tempo ainda? Dá tempo, gente? Dá. Aí, como nós estávamos debatendo, a fé necessita de ação. E qual é a nossa ação? A caridade. No livro dos Espíritos, na questão 886, os Espíritos perguntam. Kardec pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Os Espíritos respondem. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí? Tá difícil, né? Tá difícil, né? Mas não é impossível. Não é impossível, gente. O importante é a gente tentar. A caridade, segundo Jesus, é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto a quem oferta quanto a quem recebe. Ela é o amor na sua mais alta expressão, é a benevolência conduzindo ao entendimento. Ela é a indulgência despertando a esperança divina no coração. É o esquecimento das ofensas, transmutando toda a violência em paz para os nossos sentimentos. E aí, são 3 itens importantíssimos que a gente pode destrinchar. Eu poderia acrescentar, claro. Elucidar a questão da caridade. Veja só, a fé, ela é um espelho, é um foco, que tem fé, esperança e a caridade, lá na frente. A esperança de esperançar. De esperançar. De esperançar, não é de esperar, sentado no sofá. Não. É de esperançar. Não esperar que caia do céu. Exatamente. Esperançar não é esperar. Exatamente. Tá? E a caridade, então, a esperança, na verdade, é o veículo, é o caminho para chegar na fé, mas sem ação, nada feito. Eu volto a dizer isso. Exatamente. O fundamento de tudo isso, estribado na lei do trabalho, é a ação. Não tem outra saída, gente. Não adianta eu querer ou não. Eu não tenho o poder de rechaçar uma lei divina. Não. Eu tenho que me adequar a ela. Eu tenho que cumprir. E se é uma lei do trabalho que me obriga à ação, eu quero só fazer um parênteses aqui. A ação, todo movimento de ação, logicamente a ação aqui estamos tratando da ação do bem, gente. A ação do homem do bem, nada a ação do mal. A ação do mal, não. A ação do mal gera energia negativa, que me causa karma amanhã, dívida amanhã. Então, a ação da caridade que Jesus falava aqui, que Jesus entendia, é a ação do bem. Para resumir, toda vez que eu faço uma ação, que pratico uma ação, eu desprendo o quê? Energia, dois tipos de energia. A física, para fazer a ação, e principalmente a energia divina, que alimenta o espírito.
essa lei divina, aliás, a energia divina, não é a material aqui, não é a física, gente. É a energia do espírito que vai tirar a dor que eu estou sentindo. Veja só a importância de fazer ação. Então, para voltar minutos atrás, no exemplo, eu não vou porque eu estou com o pé dolorido, eu não vou porque eu estou com problema nas costas, o problema, eu estou dolorido. Muito bem, como é que eu tiro a dor, além da prece que a Aline falou? Fazendo a ação. Então, se eu movimento a ação via caridade, eu estou fazendo o quê? Criando e emitindo energia positiva que vai curar a dor. Veja só. Então, eu fazendo a caridade, gente, eu praticando a caridade, fazendo aquilo que Tiago dizia, eu mesmo me autocurando. Exatamente. Produzindo a energia dentro de mim. Recebe, exatamente. Né? E tirando todo o arcabouço negativo que tem no meu perispírito. E, consequentemente, a dor. Tentando resumir, então, assim, se é que eu entendi. A pessoa que não pratica a caridade, né? A pessoa que é má, que não faz nada pelos outros, falta de amor, falta de caridade, essa pessoa é mais propensa a ficar doente e, além do mais, ela se envolve com energias negativas. Exato. E, em se envolvendo com energia negativa, ela vai se envolver com criaturas inferiores. É um ciclo vicioso. Exatamente. É um ciclo vicioso. Aquilo só vai pegando para o lado para si e angariando os outros. O outro lado, a pessoa que faz a caridade, faz porque faz com amor. Né? Faz porque sente que o outro está precisando, mas que não procure ressarcimento, agradecimento. É a vocação do bem. É a vocação do bem, exatamente. Né? Essa pessoa que faz a caridade, sem olhar a quem, como está na prece, desinteressadamente. Né? Desinteressadamente, vai ser uma pessoa feliz, gente. Porque ele vai ser um multiplicador, como pede André Luiz, multiplicador da felicidade dos outros. Olha o que tu recebe de volta. Olha o que tu recebe de volta. Tira todas as dores, né? Tu não sente dor. Não sente dor. E o envolvimento com os espíritos superiores é muito maior. É uma questão de nos raciocinar. Na obra. Tem raciocinar, tem que ser isso aí. Na obra, só para concluir, na obra Boa Nova, que é maravilhosa, é uma das melhores obras de Chico Xavier. Eu gosto demais dessa. A Caminho da Luz, a Boa Nova. E na Boa Nova tem esse exemplo aqui. O exemplo de que se eu trabalho para o bem, está dizendo por que os mártires ou aqueles que eram trucidados pelos leões não sentiam dor. Porque quando eles pensavam no bem que faziam ou poderiam fazer, anestesiava o bem que faziam ou pensavam, anestesiava a dor que sentiam. Exatamente. Que interessante. Né? Anestesiava. Então, toda pessoa que sente dor, se fizer uma obra do bem, ele, pensando na obra do bem, ele esquece a dor porque o pensamento vai anestesiar a dor que tem. E é um mecanismo fantástico que Deus nos dá. Exatamente. O organismo tem essa proteção, digamos assim, divina, para que eu, me libertando da dor, liberando a dor, eu tenho espaço para fazer a ação do bem. Impressionante, gente. Sabe que Jesus falou em uma parábola muito clara, que nós temos que entender bem aquela parábola, quando o mestre diz assim, aquele que tem, mais lhe será dado. É perfeito. Né? Aquele que tem, mais lhe será dado. E viverá em abundância. Olha, que abundância de quê? Tudo que tu falou é abundância, felicidade, saúde, envolvimento com o superior. Olha que maravilha que fala Jesus. E as coisas materiais lhe serão alcançadas por acréscimo da misericórdia de Deus. Aquele que pouco tem. E não souber usar o que pouco tem, o pouco que tem lhe será tirado. Exato. Parece um paradoxo, mas né? É uma coisa impressionante essas palavras. Se tu não souber entender isso, diz que é um paradoxo, isso é um contraditório. É contraditório totalmente. Não é uma coisa para Aliás, vindo de Jesus, nada é contraditório. Nada. Mas Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Agora tem que saber, as coisas materiais eles são alcançadas por acréscimo da misericórdia. Não é? E vivereis em abundância. Nós temos que saber isso aí. Não é abundância de material, hein?
de bem material. Não, é a felicidade, a É. saúde, a tranquilidade, Exato. né? Tem tudo isso aí, ó. Aí eu vou destrinchar, então, pessoal, o que é essa benevolência com todos, indulgências e perfeições alheias, para que nossos irmãos, né, eles entendam o que é essa benevolência que Jesus quis nos dizer. É ter boa vontade, gente. É fazer sempre o nosso melhor. É ser em casa como eu sou na rua. Porque muitas vezes eu sou um gatinho na rua e um leão dentro de Às vezes a casa. palavra me permite? Sim. Benevolência. Volência quer dizer vontade. Bene, bem. É vontade de Fazer o bem. Essa destrinchado aqui, eu achei de um palestrante, o Tato Sávio, ele é lá de São Paulo, e ele disse que a gente tem que entender isso. O que é essa benevolência? Fazer o bem, ter boa vontade, fazer bem aquilo ali. E aí ele dá um exemplo bem simples, assim, ó. Eu não sou formada em enfermagem, mas eu tenho um familiar que fez uma cirurgia e tem que fazer um curativo. Eu vou lá e aplico toda a minha boa vontade, as minhas boas energias, o meu bom pensamento, mesmo que eu não saiba fazer. Mas eu vou lá e boto toda a minha boa vontade, a minha benevolência naquele curativo. E aquele curativo vai ficar certinho. Mesmo a gente não tendo Vamos aquela fazer um consciência. intervalinho, gente? Fazer um intervalinho, daí eu aproveito e já. Tá, então tá. Vamos dar pro Júnior. Vamos falar um. Aproveitar. Não, pode ficar aí. Então, bem. Vai embora, Júnior? Não, a gente vai Tem um compromisso. Vamos enquanto isso, não. Vamos ver como estão as nossas redes sociais aí, Júnior. Aí tu não vai comer nenhum cozinho, gente. Mas eu fiz um monte de coisa. Era no bolso. Ah, deixa eu ficar. Bom, vamos lá. Consideração. Vamos lá, pessoal. Olha um pouquinho, vamos sair daqui. Vai. Aproveitar aqui, então. Lembrando hoje que é excepcional na terça-feira, né? O programa vai ficar sempre na sexta-feira, das 20 horas às 21 horas e 30 minutos, né? E aqui algum pessoal, a Liliana Pereira, um abraço dele também está na escuta, Ismael Pereira também, Mirzane Pozobon, também Luiz França dando boa noite também, a Luciana Nunes também, boa noite meus queridos, um ótimo programa, abraços. E também a Dina Mello, boa noite meus queridos irmãos, também, tem que fechar aqui, senão eu... Passa aqui, pode Pode passar. Aqui também conosco Paulo Dias Pereira, mano. Boa noite para você. O Benjamin saiu um pouquinho antes hoje. Tem um compromisso, né? Hilda Pereira dando boa noite. A Nilvânia Nogueira dando boa noite também. Lembrando as nossas redes sociais, acesse as redes sociais, Facebook Centro Espírita Chico Xavier Bagé, RS. Instagram também, Casa Chico Xavier Bagé no Instagram também. E também vai estar no YouTube. A partir de agora sempre está no YouTube depois os programas. Chico Xavier Bagé. Então vai lá no YouTube e no YouTube vai estar então o Chico Xavier Bagé. Então, lembrando nossos patrocinadores também, Rede Conexão Internet, melhor internet da cidade, JC Pintura Automotiva, chapeamento e pintura em geral, Rua Jorge Abdala Calil, 566, Bairro Getúlio Vargas, contato 999-992901, Estância São José, Turismo Rural, BR-293, quilômetro 223, Dom Pedrito Direita, contato 99-4602-36, falar com o Raquel. Também Recanto Lazer, campo de futebol, salão de festa com churrasqueira, externa, né? Sala de jogos. Faça a sua festa conosco lá no bairro Floresta. Contato 53999 60 70 20. Também estão conosco, então estão eles aqui. Então, lembrando então que a partir depois desse programa sempre vai ser na sexta-feira o programa das 20 horas às 21 horas e 30 minutos. Também a
Dona Eva, Rosa Abreu, um abraço, Dona Eva, também ótimo programa, um abraço, irmãos, a Leia Domenech, dando boa noite, amigos que tenham um bom trabalho, a Isis Soares, dando uma boa noite também, o Darcio Márcia, né? Darcio, Márcio, Maria Vitória, são os três, né? Boa noite, né? Boa noite, conhece? E também Ana Paula Silva também dando boa noite também nessa noite. Então, lembrando, né, que o programa Tempo Espírita hoje está em excepcionalidade, hoje na terça-feira, mas vai volta na sexta-feira, né? Vai de volta na sexta-feira, então. E já estamos voltando, porque é rapidinho. Dá o endereço de novo. Dá o endereço aí. Também o endereço das nossas doutrinas espíritas, da nossa casa espírita, né? Chico Xavier. São 3 dias, né? Na segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos. Depois nós temos na quinta-feira, a primeira segunda-feira, 18 horas e 30 minutos. Depois na quinta-feira, 19 horas e 30 minutos. Depois no sábado, às 15 horas e às 16 horas e 30 minutos. Para quem é daqui da cidade, fica na rua Ismael Soares 173. Então, são 3 horários. Na segunda, repetindo, na segunda, às 18 horas e 30 minutos. Depois, na quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos. E depois, no sábado, às 15 horas e às 16 horas e 30 minutos. Então, é mais ou menos isso aí. Convidando então sempre para estar presente. Vou deixar aqui o São Paulo já apostas. Então estamos apostos então aqui. Estamos de volta. Estamos de volta, né? Já. Com as nossas armas, que são o Evangelho de Jesus. Sim. E toda a nossa purificação, na qual nós nos baseamos. Assim como. É que a gente vai acostumar, né, na rádio, sempre tem um intervalinho, né? Tem um intervalo. A gente dá um intervalinho, continua dando um intervalinho para falar dos patrocinadores, né? Eu só gostaria, assim, de divulgar aqui alguns trabalhos que nós temos na casa lá. Nossa casa está com 20 anos de fundação, no caso, né? E o envolvimento que nós temos agora é muito maior, logicamente, de ano para ano, a quantidade de gente. Eu fico assim impressionado com a quantidade de gente que deve procurar todas as religiões, todas as casas espíritas, né? Mas lá no Chico Xavier, a quantidade de gente que está procurando para poder entender melhor a razão da sua existência, né? O que estão fazendo aqui, o que pode fazer para melhorar, o que é preciso, né? Com relação aos nossos relacionamentos, como é que estão. O que eu quero dizer é o seguinte, a doutrina espírita, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem a resposta para tudo, tem explicação para tudo. Ela nos mostra como nós devemos ou não devemos proceder, o que devemos falar e o que não devemos falar, o que devemos escutar e não escutar. Então, assim, é um ensinamento que a doutrina nos dá para que possamos nós nos comprometer melhor com a razão da nossa existência. É isso que eu quero dizer. O que eu estou fazendo aqui, que eu preciso para ser feliz, que eu preciso para melhorar, e em me melhorando, me instruindo, me moralizando. E qual é o objetivo? Olha, gente, olhemos para os lados e vamos enxergar a quantidade de criaturas que estão aí à mercê da sua própria sorte. Né? Então, cada vez aumenta mais. E cada vez aumenta mais. Eu acho que essa fome do saber é que está fazendo com que as criaturas nos procurem. Eu não estou falando nas outras casas espíritas porque eu não sei como é que é. Mas a nossa é uma casa pequena por dentro, mas tem um coração muito grande. Né? Então, nós nos surpreendemos assim, né? Com a procura que está havendo da população de Bagé, né? E de todo tipo de sociedade, né?
desde o bem pobrezinho, como o mais abastado. Na verdade, as necessidades todos nós temos, né? Porque faz parte do nosso crescimento todas as vicissitudes pelas quais nós temos que passar. Então, nós temos lá na casa, como falou o Johnny, nós tínhamos lá na quinta-feira 2 sessões. Com o inverno e a pandemia, nós diminuímos, mas agora está vendo assim que eu acho que vão ter que dividir novamente a quinta-feira, talvez depois de uma reunião de diretoria, porque no inverno, gente, nós estamos passando esse frio rigoroso e chuva, a casa está enchendo, né? Eu não estou entendendo, eu estou entendendo exatamente por esse prisma da necessidade de nós temos que buscar, né, o que está nos faltando para entender, né, as coisas que estão acontecendo. É problema de toda ordem. Eu acho, talvez, eu tenha que raciocinar melhor e procurar melhor saber, será que não são alternativos que a espiritualidade está usando, né, para que nós nos voltemos, né, para os braços de Jesus novamente, né? No sábado nós estamos com dois às 13h e às 4h30, e na segunda às 18h30. Mas nós temos lá um trabalho, meus irmãos, que a gente conversa com as pessoas mais necessitadas, chamado Diálogo Fraterno. Então nós marcamos uma hora, até no mesmo nos intervalos, a gente conversa com as pessoas. E graças a Deus, sempre tem um amigo espiritual juntamente conosco, como se estivesse assoprando o nosso ouvido e dizendo, fala isso, fala aquilo, da melhor forma possível, e falando em termos de fé, para que possamos nós, através de um diálogo bem realizado, bem paramentado ali, ó, nós possamos fazer com que essas criaturas comecem a despertar a sua fé. Portanto, eu quero convidá-los para participar dos trabalhos da nossa casa, que são muitos os trabalhos que nós temos lá. Olha, vejam só, nós temos 9 grupos de estudos mediúnicos, né, que estão funcionando, quase 200 sócios, estudantes na casa, melhor dizendo. Então, para nós estamos muito felizes. Eu acho que o Chico está feliz, o Jesus está feliz conosco também. Porque os nossos trabalhos, meus irmãos, nós não somos os melhores. Em absoluto, não somos os melhores. Mas temos fazendo quase que, na totalidade, aquilo que Jesus nos ensinou. Se erramos, somos humanos, temos que saber nos perdoar e procurar não errar mais. Mas eu acho que nós estamos seguindo os passos de Jesus. Como eu digo para o pessoal, Jesus vai à nossa frente pisando com a sua sandália. Vamos procurar pisar ali no chão onde está a marca da sandália de Jesus. Pois bem, retornamos, né, Johnny? Sim. Minha filha, o que nós temos mais E aí, então, nós vamos seguir os outros 2 itens, né? Então, nós entendemos o que é a benevolência, né? Que é ter essa boa vontade, fazer bem as coisas. Qualquer coisa, gente. E o que seria a indulgência do item? Indulgência para as imperfeições alheias. O que é essa indulgência, né, que Jesus nos pede? É você notar que um ato, ele não é o melhor, não é aquela coisa melhor possível, mas a gente não deve exaltar aquele ato, não menosprezar ninguém. Isso é ter tolerância às particularidades dos outros. Isso visa não criticar, e sim valorizar o aprendizado, o crescimento. E aí um exemplo prático, para vocês sentirem, porque a gente tem a mania de querer criticar, né? Com certeza. O fulano errou, meu Deus. o fulano fez errado. A gente tem essa mania, né? Isso aí é do ser humano, porque somos seres frágeis, errantes, imperfeitos, que estamos em evolução e precisamos entender. Então, se, por exemplo, vamos pensar num exemplo bem familiar. Um pai, uma mãe e um filho pequeno. Ele faz um desenho e aquele desenho não fica muito bem. Tu vai lá e vai dizer pra ele? Tu vai lá e vai dizer pra ele assim, não, tá horrível esse teu desenho. Não, tu vai dizer que tá muito bonito. Tá bonita a família. Exatamente. E por que eu não posso fazer isso com meus irmãos? Tudo bem. O meu irmão fez errado. Na minha visão está errado, porque na visão dele pode estar certo. Cada um tem suas particularidades, cada um tem os seus maneira de viver. E aí,
se eu for indulgente e não valorizar aquilo ali, eu estou praticando uma caridade. Eu não vou exaltar, dizer que estava errado, sem fazer aquela pessoa sentir humilhada com aquilo ali, né? E a gente tem essa mania de julgar. Por que eu vou julgar o outro? Eu sei que tá errado, ótimo, sei que tá errado, mas eu não preciso exaltar. Tu vai exaltar o teu filho e dizer pra ele, meu filho, que horror isso aí. Tu vai dizer isso pro filho? E por que eu não posso agir assim com os demais? Exatamente. Né? Até porque a palavra de Jesus que nos ensina que temos que dizer sim, sim e não, mas é Exatamente. Pregar esse ensinamento do mestre. E o terceiro item qual é? Perdão das ofensas. Então, o que é esse perdão? Essa palavra tão difícil, né, essa palavra? Mas, nossa senhora, como é difícil perdoar, né? Perdoar. E o que é perdoar? Perdoar é compreender, é não carregar essa dor, esta mágoa por muito tempo. Perdoar, primeiramente, é uma caridade conosco mesmo. Quando perdoamos, primeiro a ser beneficiado sou eu. Eu sou o primeiro. Por isso que o perdão é o filtro de entrada. Aquilo que entra na gente. Eu perdoo, eu estou me libertando. E qual é o filtro de saída? Quando a gente bota as palavras para fora, a gente ser indulgente. Não falar, não maldizer, não dizer, extrapolar aquilo, né? Dizer coisas ruins para o nosso irmão. Então, o perdão é o nosso filtro de entrada, que vai nos liberar. E a indulgência, que é não exaltar os defeitos alheios, é o nosso filtro de saída, é onde a gente não deve falar. Então, filtro de entrada é quando alguém faz uma coisa de ruim pra gente, a gente perdoa. Porque, primeira coisa, foi ela que fez, não foi tu que causou. Então, perdoa porque ele é o teu filtro de entrada. E o filtro de saída é filtrar, não usar más palavras, palavras duras que possam machucar, uma crítica destrutiva. Isso é ser indulgente. Me diz uma coisa, Aline, a pessoa que não perdoa, futuramente não vai ser um doente, talvez cardíaco? Será que ela não carrega um peso no coração, no exatamente. Né? E outra coisa, eu acho que desperta muito em nós a pessoa que não perdoa é a raiva. O ódio, o ressentimento. Não é? O ressentimento, né? Porque, na realidade, o coração foi feito para bater numa continuidade certa. No momento que eu reverso, ele dispara, e aí vem os problemas cardíacos. Exatamente. E aí, se a gente for pensar, quem me causou aquela dor, às vezes não tá nem aí. Fez aquilo ali e tá nem aí. Nem lembra mais que causou. E eu tô com aquilo remoendo, adoecendo, sofrendo. Por quê? E não perdoa. Eu não vou perdoar. E aí, o padre Fábio de Mello fala muito que o perdoar não é tu trazer aquela pessoa de volta pro teu convívio. É tu aceitar aquela situação e não precisa trazer ela de volta pro teu convívio. Porque alguém pode nos dizer, né, seu Paulo, assim, mas ele fez uma coisa tão grave comigo, ela fez, indiferente de que caso foi, e eu, como é que eu vou conviver de novo? Não, mas não é. Não é trazer. Não é por aí, se libertar. Exatamente. A gente vai se libertar daquela dor. E aquela pessoa, lembrando da lei causa e consequência, né? Ela vai ter a consequência dela. Com certeza. Não é? E outra coisa, Aline, assim, nós erramos demais, até eu falo a pessoa assim, não adianta, nós habitamos um planeta de provas e expiações, onde a inferioridade, ela graça muito mais do que a cultura, a sabedoria, a bondade, essas coisas todas assim. Então, ainda nós nos permitimos errar, porque nós vamos muito atrás das falsas ilusões, das falsas alegrias. Exatamente. Mas a gente sabe que tudo isso, nós vamos bater a cabeça e vamos nos machucar. Exato. Né? Então, nós não podemos estar se machucando toda hora. Será que nós não temos também, no momento que eu digo, não vou errar mais, será que eu não tenho que saber me perdoar pela minha ignorância? Pela minha ignorância, sim. A gente tem que ter o auto-perdão, né? O auto-perdão. É o auto-perdão. Porque no momento que tu já está reconhecendo, né? Tu já está reconhecendo e tudo isso começa com o conhecimento, com a reforma íntima. Eu vejo muito isso aí nas nossas mediúnicas lá, que os espíritos, eu errei, e eu estou sofrendo porque eu errei,
E eu pergunto, mas meu irmão, qual era a tua religião? Eu não tinha religião. Não tinha conhecimento nenhum. Não tinha conhecimento nenhum. Então, não é porque ele não tenha que ressarcir o erro de alguma forma, né? Mas existem esses atenuantes. Né? Não tinha conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem fé, não tem amor, sabe fazer caridade, não sabe nada. Não é? Uhum. Então, aquele que erra sabendo é bem pior do que aquele que erra não sabendo. Por Essa que é a falta de verdade. conhecimento. Com Então, certeza. existe assim o auto-perdão, voltando ao auto-perdão, é muito importante para esvaziar esse cálice que está cheio de dor, cheio de raiva, de ódio, né? Coisas viciadas que te trazem como consequência as doenças do corpo e da alma, energias negativas, e tu te envolve, como nós falamos anteriormente, com criaturas inferiores. inferiores, Essa que é a né? verdade. E esse, Não é bom não saber perdoar. Tem o que saber perdão perdoar. é importantíssimo, né? Para a gente poder. Primeiro passo, eu acho que ele é um passo da própria reforma que a gente faz, né? A gente saber Exatamente, perdoar, né? Perdoar a si mesmo, porque ela é primeiro caridade conosco mesmo. Eu posso falar um... Claro, Não, fique à vontade. Eu só dar um pitaquinho aqui, ó. A pessoa que quiser nos fazer alguma pergunta, né, algum questionamento, esclarecimento, se nós soubermos, nós daremos a resposta. Senão, não. Júlio, o que tu gostaria de falar? E ainda mais se nós estamos querendo ser espíritas, né? Ou buscar ser espíritas. E tem muita gente que não perdoa, ou não, até não está com o próprio filho, com a própria mãe, o pai. E tem muito isso aí. Parente, muito, né? um amigo faz tempo que não conseguiram mais, né? Por uma bobagem às vezes, né? Nunca mais se perdoaram. Não foi uma coisa tão, né? Mas se criou um ambiente, né? A gente tem, só para lembrar, né, que a vida não termina, né? Ela continua. E esse remorso vai vir após, né? Vem na próxima, familiar, né? Esse remorso vai continuar. No momento que tu desencarnar, tu desencarna da mesma maneira, né? Aquele dia eu fiz uma palestra sobre o livro Voltei, né? Do Chico Xavier, onde tem o irmão Jacob, e ele diz ali, quando nós desencarnamos, ele pensou que ia ser diferente, mas quando nós desencarnamos com todos os vícios e com todos os... Não mudamos nada, continuamos o mesmo, não é verdade. Não mudamos nada, né? Os sentimentos são iguais, tudo é igual, as raivas são iguais, as paixões são iguais, né? Porque nós ainda estamos ligados ainda à matéria, né? E quando nós ainda não perdoamos, né? Nós não buscamos isso, o que acontece? Nós levamos tudo isso, né? E aquela questão que o senhor falou, né? Não tem problemas cardíacos e coisa, aí ele pensa que está com problema cardíaco mesmo desencarnado ainda. Continua. Porque ele pensa, vai ter as dores, vai ter os problemas, né, São Paulo? Por quê? Porque ele não soube, né? Se libertar, né? Porque o perdão é uma libertação para ti. Né? É importante para o outro, né? Muito importante, muito claro. Importante, mas ela principalmente ele é para ti, para a pessoa, né? Agora, se nós agíssemos de acordo com o ensinamento de Jesus, ali, nós não sofreríamos tanto não, assim. Com certeza. E as nossas reencarnações seriam amenizadas também. Viria uma melhor que a outra, né? Com certeza. Olha o que os Espíritos falam para o Kardec, está na Gênesis, a segunda parte, não me lembro que parte está da Gênesis ali, que diz que nós renascemos geralmente no mesmo ambiente familiar. Olha, gente, se nós não perdoar agora, nós vamos voltar com essas mesmas criaturas. Com os mesmos problemas para pior. Olha, e dentro de casa sempre. E dentro de casa sempre. Esse dia eu falei, estava em Pedro Machado fazendo um trabalho, e eu falei nisso aí, no perdão, né? E que os Espíritos falaram da Kardec, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiver a caminho com ele. Exatamente. Isso é uma frase, olha, chave de Jesus. O que Jesus quis dizer? Não, aprende a perdoar, gente. Procura a pessoa, faz as pazes, né? Bem no nosso modo de ver, faz as pazes com ele, conversa com ele, né? E eu disse assim, uma senhora, quando eu falei isso, ela disse, mas olha, e eu vou voltar com meu marido? Vai voltar com teu marido sim, tá? Porque enquanto tu não souber a perdoar as coisas que teu marido te faz, tu vai voltar com ele, né? Conversa, sentem juntos, são racionais, não são mais animais, né? Diz, mas Deus, o livro não tem de Deus o livro, vai voltar com ele.
Então, essas coisas são necessárias, né? São necessárias. São Paulo, estamos chegando ao fim. Falta pouquinho. mas- Você tem mais uma colocação? Só vou colocar só Se uma... quiser terminar também, né? Eu acho que só porque... vamos falar rapidinho, seu Paulo, da caridade material e da caridade moral. Tudo Bem bem. rapidinho, assim, ó. Vamos Porque lá. pode algum dos nossos irmãos estarem pensando assim, ó, como será que eu devo praticar? Hoje em dia tá tão difícil, né? A vida Muito financeira tá difícil, né? Às vezes não sobra alguma coisa de alimento em casa, às vezes tu não tem uma roupa para dar, Exatamente. mas tu tem 2 ouvidos para ouvir, tu tem uma boca para dar um conselho, né? Então essa diferença da caridade material importantíssima, necessária, né, São Paulo? A Exatamente. população precisa em todos os lugares, né? É uma exatamente. crise mundial importantíssima relacionada ao nosso mundo físico, que é os bens que a gente pode ofertar. Ótimo, excelente. Quem puder, excelente, gratidão, muito obrigada. Mas muitas vezes a gente pensa, eu não tenho nada para dar, então eu não vou praticar de caridade. Vai sim, pode sim. Eu posso ouvir, eu posso dar atenção, eu Exato. posso dar um bom dia, eu posso abrir uma porta. E a gente tem que pensar que essa primeira caridade moral tem que ser feita dentro, primeiro, no nosso lar. Exatamente. Que não Exatamente. adianta, a gente estar no nosso trabalho, muito queridinho com todo mundo, na rua, ser gentil. E dentro do nosso lar, será que eu sou gentil? Ah, com certeza não. Dentro do nosso lar, será que eu consigo ouvir o meu filho, ouvir o meu marido, ouvir a minha esposa? Será que eu consigo sentar e não ficar todo mundo no celular? Né? Então eu quero deixar essa reflexão assim, ó, a caridade, que nós estamos falando tanto, que a fé com ação se torna uma caridade, mas será que a gente não tem que valorizar essa caridade moral? Mas temos que lembrar que primeiro é dentro do nosso lar. Com certeza. Primeiro dentro do nosso lar. Muitas coisas, como o senhor estava dizendo, né, acontecem, tu vem na próxima encarnação com o mesmo problema, por quê? Porque tu poderia ter resolvido agora dentro do seu lar. E tem outra coisa mais grave, assim, falando em não saber perdoar. Você está vendo, não sei se foi o Alahat falando, né? Hoje tu tem um obsessor, né? O obsessor não te perdoa, né? Uhum. E tu sabe que tem um obsessor, fica com raiva do obsessor. Chega um momento que o obsessor vai ter que reencarnar e tu vai ter que morrer. Aí vira a coisa, né? Inverte. O perseguido de hoje vira ser o perseguidor de hoje. Então isso aí tem que acabar. Aí eu lembro daquela parábola, que é a conversa de Jesus, que o Pedro pergunta, mestre, quantas vezes deverei perdoar, né? E que Jesus, eu acho que tu tem aí, não tem? Isso aí? Não, acho que não. E não, perdoar 70 vezes 7, né? Essa parte eu não tenho. Então, o que ele quer dizer é que nós temos que perdoar sempre. Aí pergunto para o Divaldo, mas não é pouco? Não, é 70 vezes 7, um erro só. Então, saber perdoar, nós temos que saber perdoar para aliviar, né, as nossas consciências, os problemas que podem dar de funções orgânicas ou espirituais, psíquicas e até obsessivas, no caso. Bom, chegamos ao término. Chegamos ao término. Né? Chegamos ao término de mais um programa. É bom porque nós não temos que pagar nada. Eu tenho. Não tem. Mas nós vamos seguir com os nossos colaboradores, né? Porque a nossa casa, nessa época, é uma época de vacas magras, e nós temos que comprar microfone, outras coisas mais para casa lá. Então a gente pede a vocês que estão nos patrocinando, continue com o patrocínio, para nós serve de grande valia para a nossa casa. Eu quero agradecer, então, a audiência que nós tivemos, né? Nesse horário que não é o normal, mas que se faz necessário como todos os outros. Agradecer a presença, a audiência, né, e tudo aquilo que vocês representam para nós. Vocês pensam que assim, muitos pensam, eu chego lá e leio uma coisa, não é isso, gente. Se vocês olharem aqui para a Aline, a pesquisa que ela fez, a pesquisa que fez o Benjamin, não podemos chegar aqui e falar bobagem para vocês. Se vocês nos fazem uma pergunta e nós não souber fazer, né, logicamente nós vamos apontar e levar para outro programa. Então nós temos que estudar para poder falar para vocês aqui. Então é uma coisa muito boa, até porque nós nos libertamos das nossas ignorâncias,
dos nossos... defendemos as nossas verdades, que são humanas, são relativas, e por serem humanas são perecíveis, porque a verdadeira verdade é essa que Jesus nos trouxe. Nosso muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos nossos patrocinadores, e eu quero que... Bom, vamos dar nosso boa noite, então. Quem é que dá o primeiro boa noite aí? Deixa eu dar uma boa noite a todos, convidar agora depois também todos os programas agora vão estar ali no canal no YouTube, Chico Xavier Bagé, porque fica no Facebook 30 dias, mas a gente vai estar passando agora para o YouTube, então ele fica lá no YouTube também, permanentemente, né? E também o nosso Instagram, Casa Chico Xavier Bagé, para seguir lá, quem quiser seguir, está sempre todos convidados. E agora, na próxima semana, sexta-feira, é o horário, né? Hoje as pessoas, terça-feira, né? Porque foi muito tempo terça-feira, né? Mas é na sexta-feira, das 20 horas às 21h30. Né? Voltaremos na sexta, né? Com certeza. Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos. Aline, minha filha. Uma boa noite a todos, a todas e a todes que estiveram aqui presentes. Uma gratidão imensa pela oportunidade de compartilhamento. E eu quero deixar uma frase para vocês. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da nossa vida. Vamos seguir assim. Né? Queremos agradecer aos falangeiros do nosso patrono, Chico Xavier. Queremos agradecer a presença dos nossos mentores que aqui estão. Querido patrono, queremos sempre contar contigo. Una-nos cada vez mais, não só no respeito ou na amizade. Una-nos, querido patrono, nos laços eternos do amor. Jesus, mestre amado, queremos te agradecer pela vida, pelas nossas reencarnações, de todos aqueles que fazem parte dessa caminhada evolutiva e que trilham conosco nessa reencarnação, esta mesma estrada. Queremos te agradecer, Jesus, pela natureza, pela chuva, pelo sol, pelo vento, pelas vegetações, pelos animais que se envolveram conosco e que até nos ensinam a amar. Nós te agradecemos, Jesus, pelo amigo espiritual que colocastes ao lado de cada um de nós. Que essa luz que está junto de nós, querido Mestre, nos ensine a pensar melhor, a nos comportar melhor, a fazer a caridade e a despertar a nossa fé. Que esse amigo, do qual dependemos tanto, nos dê sempre essa cobertura tão necessária para que os nossos passos ainda se firmem nessa nova estrada que tu colocaste sobre os nossos pés, Jesus. Obrigado, Jesus, pela família, e que possamos, nessa oficina dos sentimentos, nos acertar definitivamente, nos amando, nos envolvendo nesse maior sentimento que Jesus nos levou. Por último, Jesus, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de divulgação da tua palavra de amor. Te agradecer pela vida, Jesus. Que a tua luz e a tua paz nos acompanhem hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim e uma seja. boa noite a todos.